Senhor, tudo bom? Vamos ajudar as nossas mulheres de hoje, então? Eu já quero começar para o senhor perguntando como é que anda a saúde da mulher no Brasil e aqui no nosso estado? Nós temos a situação da saúde da mulher, depende do extrato social. Claro que as que têm um acesso ao serviço de saúde, elas estão muito bem, e aquelas que dependem do sistema único de saúde, elas realmente têm bastante dificuldade de ter um acesso adequado. Se você está nos grandes centros, esse acesso é um pouco mais fácil, mas nas cidades pequenas o acesso ainda é pequeno, nós temos ainda uma carência de médico no interior por vários fatores, que não é um motivo para a gente discutir aqui, mas de uma forma geral, essa saúde ela precisa melhorar, mas muita coisa a mulher pode fazer em termos de atitudes proativas, em termos de prevenção de doenças. Doutor, e por que cada vez mais a gente percebe mulheres de pouca idade adoecendo com mais frequência? O que está acontecendo? Não há dúvida de que o modo de vida ocidental, ou seja, a pouca atividade física, a alimentação industrializada, com muito sal, corantes, muitos pigmentos, muitas substâncias que a gente sabe que são carcinogênicas, ou seja, que induzem ao câncer, são fatores que aumentam a incidência das doenças, dentre elas o câncer, o diabetes, a hipertensão arterial. Nós não temos dúvida que a grande maioria das doenças elas são genéticas. Nós somos predeterminados geneticamente de ter essas doenças. Mas os fatores do ambiente, o que a gente come e como a gente se comporta, são fatores que contribuem para o aumento dessas doenças. Isso é verdade para o câncer, é verdade para a obesidade. Então, há necessidade de uma mudança do estilo de vida ocidental, em termos de alimentação, de atividade física, não fumar, beber com moderação. Então, de forma geral, seriam as medidas mais importantes, tanto para as mulheres como para os homens. Olha, falando nisso, nós vamos mostrar agora quais são as 5 doenças mais comuns entre as mulheres no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Com a ajuda do Dr. Sabas, nós vamos falar rapidamente de cada uma delas e o que fazer para se prevenir, se é que isso é possível. Doutor, eu queria que o senhor se aproximasse aqui do nosso plasma, por favor, fique à vontade, pode se aproximar. Vamos ver então quais são as 5 doenças, podem ficar aqui, por favor, o senhor pode ficar aqui, próximo. Vamos ver então aí, doutor, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, as 5 doenças são essas, olha, HPV, osteoporose, câncer de mama, depressão, tensão pré-menstrual. Algumas ligadas a esse fator da maternidade que o senhor acabou de falar agora. O senhor pode falar um pouquinho de cada uma delas? O HPV é uma situação de infecção por vírus, que leva os pacientes a verdadeiro terror, porque elas acham que o fato de ter HPV vão ter câncer. Isso não é verdade. 30% da população mundial, isso é a estimativa da Organização Mundial de Saúde, é portadora do vírus HPV. Mas somente uma parcela pequena desses pacientes vão ter sintomas e um pequeno percentual vão desenvolver câncer. Então, HPV não é motivo para pavor, para pânico por parte da mulher. É possível ela conviver com o HPV, nós temos aí 30% das mulheres com infecção por HPV, mas a maioria não vão desenvolver nenhum tipo de sintoma, ou seja, são HPVs que não causam câncer e não causam nenhuma doença importante. Em relação à osteoporose, essa é uma causa importante de mortalidade, porque as mulheres, principalmente depois dos 60, 70 anos de idade, o fato de ter esse osso, o que é a osteoporose? O osso ele fica fraco, fica poroso. Então, qualquer quedazinha que nós habitualmente levamos, não temos nenhuma repercussão, no paciente mais idoso ele vai fraturar esse osso. E essa fratura ocorre principalmente no fêmur, na bacia, levando essa paciente muitas vezes ao óbito. Então, a osteoporose é uma causa importante. E o que fazer para prevenir de forma rapidamente? A atividade física, uma alimentação adequada e fazer os exames apropriados que a gente vai falar na frente. Em relação ao câncer de mama, esse é um problema importante em termos de saúde pública. A gente sabe que a incidência hoje no Brasil, nós estamos aproximando de cerca de 60 mil novos casos por ano e no mundo mais ou menos 1.200.000, 300.000 mulheres vão ser acometidas por câncer de mama. Então é um número realmente bastante significativo. Esse é o principal câncer a atingir a mulher brasileira e também aqui já a mulher no Piauí. E no próximo bloco, doutor, a gente vai falar mais, inclusive, sobre o câncer de mama e trazendo também esses dados e os últimos dados em relação à doença. Agora, a depressão, a gente percebe, doutor Sabas, cada vez mais mulheres depressivas, O que está acontecendo? O modo de vida ocidental, essa pressão do capitalismo de ter, de possuir, às vezes a dificuldade de acesso às oportunidades, a falta de uma educação adequada, tudo isso conspira para que a gente tenha um modelo realmente de vida que muitas pessoas não alcançam e com isso vem aquela frustração e que são um dos fatores que podem levar realmente à depressão. Por isso que
nós temos aí realmente a quantidade de medicações que são vendidas na área de psiquiatria é muito grande, né? Ou seja, nós temos uma demanda, né, para os médicos, né, especialistas em psiquiatria, né, de uma quantidade enorme de pacientes que precisam e esse é um aspecto que a gente precisa melhorar, ou seja, o acesso das pacientes a um tratamento para a depressão, que existe tratamento, né, obviamente, e a própria atividade física é um fator importante, né, para tentar melhorar a depressão. Claro que as depressões existem, um leque em termos de gravidade, né? Desde depressão leve até uma depressão grave, realmente, que precisa de uma intervenção maior. E aí, doutor, é importante também lembrar de combater o preconceito. As pessoas ainda, infelizmente, não parte nem do paciente, mas muitas vezes das famílias, né? O preconceito em procurar um especialista da área, né? Isso, o psiquiatra é um médico importantíssimo, ou seja, a nossa saúde mental, ela se traduz em uma saúde corporal. Então é importante quebrar esse preconceito, né? A história de psiquiatra é um médico de doido, né? Então o psiquiatra ele é um médico importante tanto para aqueles doentes que têm doenças psiquiátricas muito graves, como para aquele doente que precisa de um suporte, né, do ponto de vista de análise, ou seja, ele próprio entender a sua vida. Então, o psiquiatra não há motivo para vergonha de procurar o psiquiatra. Pedir ajuda, né, doutor? Pedir ajuda. E a última doença, a tensão pré-menstrual, é realmente uma doença para as mulheres, né? A tensão pré-menstrual é muito frequente, né? Agora, o que precisa, primeiro, a mulher aprender a conviver, a identificar os sintomas principais, porque é normalmente relativamente fácil o controle com as medicações que a gente tem, com as orientações. E aqui, mais uma vez, a atividade física é importante. Ou seja, a atividade física, se a gente pudesse dizer assim, qual é a atitude mais importante em termos de prevenção de doença hoje? Atividade física regular, né, supervisionada de preferência e uma alimentação adequada. Essas seriam realmente as coisas mais importantes para se ter uma saúde adequada, tanto para a mulher quanto para o homem. Então, doutor Sabas, resumindo aí de todas essas 5, atividade física, alimentação balanceada, são remédios que a vida oferece baratos, né? Todo mundo pode fazer, tem em casa.